Diz assim a palavra do Senhor: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. Agora vamos até o verso 11. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntamente com todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Só até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra e pedimos agora que no nome de Jesus, teu Espírito Santo possa abrir, ó Pai, os olhos do nosso coração, por entendimento da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abre, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, e os nossos olhos, Senhor, para que possamos te ver. Em nome de Jesus, Senhor, toque em nossos corações, Senhor. Tira de nós, Senhor, o coração de pedra, coloque em nós um coração de carne, um coração que arda, que bata, que deseja a tua presença. Pai, em nome de Jesus, repreenda, ó Deus, todo espírito contrário à pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Que nada e nem ninguém agora seja impedimento à pregação do teu evangelho, e que a tua palavra possa produzir em nós salvação, transformação, para a glória do teu nome. É o que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? O capítulo 15 do livro de Lucas registra 3 parábolas. 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Isso está registrado dos versos 4 até o verso 7. Se você puder, mantenha sua Bíblia aberta para que você possa ir acompanhando ao longo da exposição. Do 4 ao 7, um homem possuía 100 ovelhas, mas perdendo uma, deixou as 99 e foi em busca daquela que se tinha perdido. Quando ele encontrou, diz a Bíblia, quando ele encontrou aquela ovelha perdida, ele se juntou com seus amigos e celebrou uma grande festa por ter reencontrado a sua ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Dracma era uma moeda da época, um valor específico da época, como se você tivesse aí 10 moedas, por exemplo, de R$1, e aí diz o texto que uma mulher que possuía 10 dessas moedas perdeu uma, mas mesmo tendo perdido uma, ela varre toda a casa e arruma toda a casa até encontrar aquela uma moedinha que ela havia perdido. E quando ela encontra aquela moeda, ela chama suas amigas e celebra também uma grande festa por aquela moeda que ela havia encontrado. A terceira parábola é a parábola do filho perdido, que nós lemos aqui do verso 11 até o verso 24. Na verdade, essa parábola vai até o verso 22. Nós lemos até o verso 24 apenas. Mas aqui já dá para a gente saber do que trata essa parábola. Essa parábola trata de um homem
que possuía 2 filhos, e um deles se perdeu pelo mundo, saiu pelo mundo vivendo de maneira irresponsável, diz o texto, gastando todos os seus bens, toda a sua herança, até que um dia, lá longe, numa terra distante onde ele estava, ele cai em si. E caindo em si, ele se lembra de seu pai e decide então voltar para a casa de seu pai. Seu pai, ao recebê-lo, celebra também uma grande festa. 100 ovelhas, perde-se uma, mas quando se encontra, uma grande festa. 10 moedas, perdeu-se uma, mas quando se encontra, uma grande festa. 2 filhos, perde-se um, mas quando se encontra, uma grande festa. Mera coincidência? Não, não é coincidência. Todas essas histórias foram contadas por Jesus para expressar para os seus ouvintes o quão grande é o amor de Deus o Pai, quão grande é o amor de Deus que alcança o pecador, que encontra o pecador e que perdoa o pecador arrependido. Assim como na primeira parábola, o homem então encontra aquela ovelha, ele alcança a ovelha que se perdeu, que se extraviou do caminho, assim também é o amor de Deus, o nosso Pai, que vai em busca do pecador que se desvia do seu caminho. Assim como aquela mulher varreu toda a casa em busca daquela moeda que havia se perdido, assim também é o amor de Deus. Quando um de nós se perde, ele vai e recupera aquele que se perdeu, vai à procura do que se perdeu. E assim também aquele homem que tinha 2 filhos e que alegra e celebra o filho que volta para casa, o filho que vem arrependido ao seu encontro, assim também é o amor de Deus, o nosso Pai, quando qualquer um de nós que é arrependido dos seus pecados, volta à sua presença, busca a sua presença, diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Assim também o amor de Deus nos perdoa os pecados. Essa é a grande ideia desse texto. A grande ideia desse texto é que Deus, o Pai, em seu grande amor, alcança, encontra e perdoa o pecador que se arrepende de seus pecados. Eu vou repetir para você poder guardar aí na sua memória. A grande ideia do que o capítulo 15 está trazendo para nós, a grande ideia é a grande mensagem. Qual é a mensagem que está sendo transmitida aqui? É que o grande amor de Deus, o Pai, alcança, encontra e perdoa um pecador arrependido. Amém? É sobre isso que a gente vai meditar nessa noite. Interessante nessa passagem é que Jesus ele tem uma habilidade muito grande de comunicar isso. Então imagine que lá tinha uma grande multidão ali ouvindo, pessoas de todo tipo ouvindo Jesus, e aí ele conta uma parábola sobre um homem e as suas ovelhas, e aqueles homens adultos ali, trabalhadores, que estavam ouvindo as palavras de Jesus, eles então logo pensam: se eu também tivesse das minhas 100 uma ovelha perdida, certamente eu iria em busca daquela minha ovelha, né, para resgatá-la. E ali também deviam ter outras crianças e até mulheres também ouvindo a Jesus falando. E aí ele começa a contar de uma mulher que perde das suas 10 dracmas, 1 dracma e varre e limpa toda a casa. Certamente também as mulheres estavam ouvindo Jesus, tentaram: o que ele quer dizer com isso? Eu também faria isso, eu também arrumaria toda a casa, eu também limparia toda a casa até encontrar a que se perdeu. E depois, por último, Jesus então fala de um pai e do amor que o pai tem pelo filho. E aqui, quem é pai e mãe aqui, diga eu. Todo que é pai e mãe sabe aqui, consegue imaginar a dor que esse pai ficou ao filho ir embora. O sofrimento daquele pai, a tristeza daquele pai. Mas também fica fácil para cada pai e cada mãe, ao ouvir essas palavras, pensar no quão grande é o amor que um pai tem pelo seu filho, que uma mãe tem pelo seu filho. E Deus ainda tem um amor mais excelente do que o nosso, como a gente cantou aqui, um amor grande, um amor imensurável, um amor infinito, um amor ousado, que deixa as 99 em busca de uma pessoa que se perde. Muitos chamam essa passagem que nós acabamos de ler de a parábola do filho pródigo. Você já ouviu essa expressão? A parábola do filho pródigo? Mas nós hoje iremos aceitar aqui a sugestão do pastor Warren Wiersbe, que chamou essa parábola de a parábola do pai amoroso. A parábola do pai amoroso. Não a parábola do filho pródigo,
mas a parábola do pai amoroso. Eu vou aceitar a sugestão do Yesber aqui, porque acredito que ele tem razão quando diz que a ênfase desse texto não é tanto sobre o pecado que o filho cometeu, mas é principalmente no grande amor de Deus pelos seus filhos, no grande amor que o Pai tem por nós, que alcança, encontra e perdoa o pecador que se arrepende dos seus pecados. Esse texto fala do grande amor de Deus, do grande amor do Pai. Para a gente entender melhor esse texto, eu dividi ele em três momentos que marcam três experiências vividas por esse filho que se perdeu. Então a gente vai meditar, vai caminhar na estrutura desse texto através das experiências vividas por esse filho mais novo. A primeira experiência é a experiência de rebelião do pecado. Rebelião. Como assim, pastor, rebelião? Vamos ler novamente? A partir do verso 11, acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Diz assim o texto: disse mais, certo homem tinha dois filhos. E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então, o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa é a primeira experiência que aquele jovem moço tem, uma experiência de rebelião contra o seu pai. Pastor, por que rebelião? Porque diz a lei, né, pela lei, de acordo com a lei, a partilha da herança era feita mais ou menos assim. O filho mais velho, ele tinha direito a 2/3 da herança. 2/3 da herança. Então, sendo 2 filhos, imaginando que esse homem não tivesse outros filhos, a herança deveria ser dividida da seguinte maneira: o filho mais velho, por ser o primogênito, receberia 2/3 da herança. Isso era a lei de Israel naquele tempo. O filho mais novo receberia 1/3 dessa herança. Só que a partilha dos bens só deveria acontecer quando o pai ou morresse, certo? Porque aí o pai morreu, então partilham-se os bens, ou então o pai já estivesse com uma idade tão avançada e desejando se aposentar, antes de morrer, ele então chamasse os filhos e, por iniciativa do pai, ele fizesse a partilha dos bens. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Se você não tiver entendido, os nossos visitantes aí, nosso código aqui na igreja é você coçar a nuca, assim. Você coça a nuca, eu vou sacar que você não entendeu e vou tentar explicar de outra forma, tá bom? Fica tranquilo que ninguém que está atrás de você vai se preocupar com isso, não. Tá certo? Mas então o pai é que deveria tomar a iniciativa. O ponto aqui no texto é: quem toma a iniciativa é o filho mais novo. Isso é uma desonra. Isso é uma desonra. Pela lei, ele não está fazendo nada ilegal, mas não é aconselhado, não é direito, não é correto que o filho mais novo fizesse isso, tomasse essa iniciativa. Certo? O filho mais novo, então, agindo dessa forma, ele está até agindo dentro da lei, sim, tudo bem, porém a atitude dele não foi amorosa com o seu pai, percebe? Não há amor aqui pelo pai. O gesto dele não é um gesto que transmita amor, carinho pelo pai. O gesto dele, pelo contrário, representava rebeldia, uma insubordinação com o pai, até mesmo falta de amor, pura e simplesmente. É como se o filho mais novo dissesse para o pai: eu preferia que você estivesse morto. É isso. É isso que o filho está dizendo para o pai. Eu preferia, papai, que você estivesse morto. Me dá o que é meu. Eu vou embora. Você fica aí com seu filho. E eu vou viver minha vida. É isso que ele está dizendo, percebe? Como isso é duro. Como isso não tem carinho, não tem amor. Como isso é uma atitude rebelde. Ele também está dizendo com a sua atitude algo mais ou menos assim: pai, eu não tenho mais nenhum prazer de viver com você.
eu não tenho prazer nenhum de viver mais com você. É isso que ele está dizendo. Mas o pai, ainda assim, diz o texto, que pela rebeldia, a lei permitia que o pai levasse o menino a público, e se esse filho fosse rebelde, ele poderia então apedrejá-lo até a morte. O pai não faz isso. O pai permite que ele vá. Diz o texto que ele faz a partilha então dos bens, entrega, e o mais novo vai pelo mundo. E no que ele vai para o mundo, ele vai para um país distante, para uma terra distante. É como se ele dissesse, agora eu estou sem amarras, agora nada mais me impede, nada mais me prende. Eu estou livre das amarras do meu pai, da casa do meu pai, do código moral do meu pai. Eu vou fazer o que me der na telha. Vou viver de acordo com as minhas próprias regras. Vou ser livre, pensava ele. E é justamente aqui que com frequência nós tropeçamos. Porque acreditamos que seremos mais felizes seguindo o nosso próprio caminho, nossas próprias vontades, satisfazendo os desejos do nosso coração, mais do que nos submetendo à vontade e à sabedoria do Pai. Quando você busca o seu próprio caminho, quando você busca seguir os desejos do seu próprio coração, mais do que fazer a vontade de Deus, você está em grande perigo. Escute, preste atenção. Quando você sai por aí, seguindo o seu próprio coração, seguindo os seus próprios desejos, acreditando que fazer a sua vontade vai te fazer mais feliz do que seguir a vontade de Deus para você, quando você acredita nisso, cuidado, você está em grande perigo. A Bíblia tem uma expressão para pecado que é muito interessante. A expressão quer dizer o seguinte: quando você está andando por um lugar, imagina que eu estou aqui andando na direção de vocês, e aqui há uma distância, de pelo menos uns 50, 60 centímetros, se eu não estiver enganado. E aí o próximo passo, que é uma expressão paraptoma, que você lê na Bíblia de vez em quando, escrito transgressão. Você já leu essa palavra na Bíblia? Transgressão. A palavra que aparece lá no grego é paraptoma. É quando você dá um passo e o último passo vai te levar à morte. É como se o último passo, ele está dizendo assim, o passo em falso que faz você cair no abismo. E é isso que ele está dizendo. É uma outra expressão que a Bíblia traz para dizer o pecado. Porque o pecado faz isso com você, faz isso comigo. O pecado nos leva por um caminho que nos engana, que faz com que eu e você acreditemos que aquele caminho vai nos fazer mais felizes. E então, o próximo passo que você toma, esse é o passo que pode lhe levar à morte. Porque o coração do homem é enganoso. O nosso desejo é, com frequência, atraído pelo mal. A Bíblia vai falar que cada um de nós é atraído por um próprio desejo mal que existe em nós. Essa é a chamada natureza pecadora. E a natureza pecadora, então, nos conduz na direção do pecado. E aí alguém vai dizer para você lá fora, ei, se o seu coração está dizendo para você fazer, vai lá e faz. O importante é que você seja feliz. Cuidado. Cuidado. O próximo passo pode ser um passo em falso, porque o pecado, ele nos apresenta uma proposta de liberdade, mas o final dele é escravidão. O pecado nos atrai com uma proposta de prazer, mas no final ele só causa dor. Ele te atrai com uma imagem de felicidade, mas no final só causa tristeza. Não se deixe levar pelos enganos do coração. Não se deixe levar pelo aquilo que o mundo lá fora diz. O mais importante não é que você se deixe levar pelo coração e seja feliz, não. O mais importante é que você tema a Deus e obedeça a sua palavra. Porque o pecado vai atrair você com uma vida feliz, mas no final ele só tem morte. No final ele vai te oferecer a morte. Não se engane, não. Não se engane. Cristo é o único que pode te oferecer vida. Cristo Jesus é o único que pode te oferecer a vida que vale a pena ser vivida. O único. Então, cuidado
Cuidado com aquilo que o mundo diz para você. Olha, seja feliz. Teu coração está dizendo, vai lá e faça. Não, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Você que está aqui hoje, nos visitando, escute com muito carinho o que eu vou te dizer. Cuidado, seu coração é enganoso. Nosso coração nos leva por caminhos que vão terminar levando você para distante de Deus. Então o filho mais novo sonhava com esse desfrutar de uma liberdade. Ele sonhava com isso. Mas como é que terminou essa história? Diz o texto que ele gastou tudo. Verso 14, houve uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ele sonhava com uma liberdade, ele sonhava com uma vida feliz, longe da casa do pai, e termina, no fim das contas, como um escravo. Um escravo. Tem um detalhe aqui nesse texto muito interessante. Preste atenção aqui comigo. Diz o verso 15 assim, ó, que como ele passou a necessidade, então ele se colocou a serviço de um dos cidadãos do país. E este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Porcos. O que isso quer dizer? Na cultura judaica, o porco é um animal impuro. Trabalho com porco seria o pior emprego que alguém pudesse pensar em ter. Seria o emprego mais humilhante que um judeu poderia ter. Cuidar de porco. Porque a lei proibia o trato com um animal impuro. Não permitia que você nem tocasse. Você já era impuro, considerado impuro diante de Deus. Agora o texto não diz só que ele foi trabalhar, não. A situação é pior ainda. Porque veja, irmãos, o pecado ele faz isso. Ele passa a fazer com que você deseje tudo aquilo que antes você odiava. Olha o que diz. E ele desejava o quê? Encher o estômago. Estou lendo o verso 16, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Em outras palavras, com a lavagem, com a comida dos porcos. Por que o texto está dizendo isso? Por que Jesus está construindo essa história, essa parábola? E está construindo uma história que trata de um homem judeu que é levado ao pior emprego que alguém poderia ter, o emprego mais humilhante, mais degradante, e não só leva a um emprego mais degradante, como ainda lá consegue ir mais profundo nesse poço e diz assim, ele desejava comer até a comida desse animal imundo. Sabe o que Jesus está tentando dizer? Que o pecado, ele vai nos levando por abismos cada vez mais profundos. Um abismo vai chamando outro abismo, um abismo vai chamando outro abismo, até que chega um momento, meu irmão, minha irmã, escute, que você já chegou no fundo do poço e você começa agora a desejar aquilo que você sempre odiou. É para lá que o pecado vai levar. É para lá que o pecado te leva. Deixa eu, com muito respeito, com muito zelo, não me entenda mal, abra o seu coração para o que eu vou dizer. Você que está nos visitando, mas no nome de Jesus, escute, reflita. Pensa isso que eu vou dizer agora. Você acha mesmo que uma pessoa que vive hoje na rua, usando crack, sem tomar banho por dias, deixando de comer para usar droga, você acha mesmo que essa pessoa, desde que nasceu, sonhava em ir usar droga, em estar naquele estado, naquela condição terrível? Você acha mesmo? É claro que não. É claro que não. Ninguém nasce sonhando com isso, ninguém cresce desejando isso para a sua própria vida. Cada um de nós vive a vida desejando ser feliz. E seguimos por caminhos que aparentemente são os caminhos que vão nos trazer essa felicidade, sim ou não? E você busca ao longo da vida fazer as melhores escolhas possíveis. Mas infelizmente, quando vemos uma situação como essa, uma pessoa em uma situação degradante como essa, eu e você devemos. Nós temos o dever de parar e refletir sobre para onde o pecado pode levar uma pessoa. E se não for um estado tão degradante assim, os exemplos são os muitos. É o marido que mata a esposa, é o pai e a mãe que mata o filho. Os exemplos são muitos. Basta você ligar a televisão ao meio-dia ou às 20 horas. Os exemplos são os muitos. De homens que você olha para a televisão, olha para a notícia e diz assim, meu Deus, isso não pode ser um homem, isso deve ser um monstro. Por que você pensa isso?
Por que isso vem à cabeça de você quando você está olhando para alguém que a Bíblia diz que quando foi criado para que fosse a imagem e semelhança de um Deus criador, de um Deus santo, de um Deus maravilhoso, de um Deus todo-poderoso, e para que esse ser que foi criado à imagem e semelhança desse Deus pudesse refletir e espelhar a glória de Deus pelo mundo. Você olha para aquela cena, para aquela imagem no jornal e você diz, isso deve ser um monstro. Sim, isso deve ser um monstro. Por quê? Porque a imagem de Deus foi distorcida naquele ser humano. O pecado distorce a imagem de Deus em nós, transforma você em outro ser, num ser que você nunca imaginou. Ou você acha que aquele jovem, quando vivia nas fazendas de papai, pensava assim, poxa, queria tanto comer uma comida de porco para saber qual é o gosto. Você acha que ele pensava isso? Uma vez uma pessoa veio me questionar dizendo assim, pastor, você ficou sabendo? Aí falou o nome de um irmão, falou assim, do fulano de tal. Está vivendo isso. É uma espécie de fofoca santa, sabe? Tem isso também no nosso meio, infelizmente. Como tem em qualquer lugar. A gente tem que aprender a lidar, não é assim? Amém? E aí aquele irmão veio com tanta vontade, pastor, está fazendo isso. Eu digo assim, olha, você lembra da parábola? E falei do filho pródigo para ele entender logo do que se tratava. Lembro. E você lembra o que ele no final da parábola estava desejando comer? Lembro. Então, isso é para mostrar que eu e você, quando estamos distantes da casa do Pai, passamos a desejar as coisas que antes odiávamos. E aquilo que aconteceu com esse irmão, que aconteceu com o filho pródigo, também pode acontecer comigo e com você. Aonde isso começa, pastor? Quando a gente começa a pensar que a vida lá fora, que uma vida distante de Deus é o que nos fará verdadeiramente felizes, quando na verdade só tem tristeza para nós lá. Só há tristeza. A segunda experiência vivida por esse rapaz é a experiência do arrependimento. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia, versos 17 ao 19, diz assim o texto, ele, porém, caindo em si, veja, caindo em si. Se ele caiu em si agora, significa que antes ele estava onde? Fora de si, concorda? Fora de si. Mas agora ele caiu em si, ele acordou, ele despertou. Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Eu vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Veja, o caminho para o arrependimento daquele jovem começou quando ele se lembrou da generosidade do pai. Ele se lembrou que o pai é tão generoso, que até os empregados na casa do pai comem melhor do que a situação que ele estava. Então ele pensa assim, bom, se eu voltar para o meu pai, ele pode até não me aceitar como filho diante do que eu fiz com ele. Eu saí de casa em rebelião, em rebeldia. Mas pode ser que meu pai, mesmo não me aceitando como filho, se ele me aceitar como empregado, eu estou no lucro. É melhor servir na casa do meu pai do que viver nessa escravidão e miséria. Eu vou repetir para você entender esse negócio aqui. É melhor servir na casa do pai do que viver na escravidão do pecado e na miséria. Ele reconheceu que era melhor. Ele reconheceu que ser livre naquela terra distante era, na verdade, pura escravidão. E a bondade de Deus que conduziu, a bondade do Pai, conduziu aquele rapaz ao arrependimento de volta a casa. E é a bondade de Deus nas nossas vidas também que nos conduz ao arrependimento na sua casa. Ei, escute, você que está aqui nessa noite. O que te trouxe aqui não foi porque alguém convidou você, não. O que te trouxe aqui foi a bondade do Pai, para que você pudesse estar na casa dele e para que na casa dele você pudesse cair em si da sua condição, do quão distante você andou por aí, para que isso te conduzisse ao arrependimento. Se ele tivesse pensado apenas em si mesmo, na fome, na saudade, na solidão, no estado em que havia chegado, ele teria entrado em desespero, em profundo desespero. Mas toda aquela circunstância difícil
o ajudou a olhar para o pai. E agora, sobre uma nova ótica, sobre um novo olhar, isso lhe deu esperança de voltar. Veja que ele faz aqui todo um plano, né? Ele faz todo um plano. Ele diz assim: eu vou lá no meu pai. Eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele prepara, como se ele estivesse falando consigo mesmo, preparando ali. Como é que ele vai abordar o pai? Agora a gente vai para a terceira experiência desse rapaz. A partir do verso 20. O caminho de volta para casa começa a partir do verso 20, que diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, preste bem atenção, estando ele ainda longe, seu pai o viu. Pense nessa cena, tente imaginar isso por alguns segundos. Eu vou voltar aqui, vou começar a ler de novo, e você deixa sua mente aí criativa, essa mente maravilhosa que Deus te deu. Imagine por um instante essa cena. E levantando-se, ele se levanta lá do trabalho com os porcos, diz para si mesmo: vou voltar para casa, e começa, se põe de pé, vem andando e pensando: eu vou dizer ao meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. E ele foi, e estando ele ainda longe, na porta lá daquela fazenda, o seu pai o viu. Eram olhos de misericórdia. Eram olhos de misericórdia. Ele encheu-se de compaixão e correndo, ele tinha pés de misericórdia. Lançou-se ao pescoço, eram braços de misericórdia. E o beijou, eram lábios de misericórdia. Que pai misericordioso esse! Que Deus misericordioso esse o nosso! Observe como Deus é misericordioso. É claro que esse pai aqui, humano, ilustra a atitude do Pai Celeste para com o pecador que se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus, o Pai, é rico em misericórdia e é rico em graça. Quando você levanta, Ele já viu você porque Ele tem olhos de misericórdia. Quando você pensa em vir ao encontro dEle, Ele já corre na sua direção porque há pés de misericórdia. Ele se lança ao seu pescoço porque Deus tem braços de misericórdia. Ele beija você porque há nele lábios de misericórdia. Esse é um Deus misericordioso nosso. Se você tão somente se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Ele hoje te perdoa os pecados e purifica você do pecado, purifica você da escravidão, das amarras, purifica você da lama e da sujeira que o pecado te lançou, para que você possa ser restaurado na presença do Senhor nessa noite. Creia nisso. Ele tem braços de misericórdia para que possam alcançar você. Sabe, pela manhã nós falamos sobre as dimensões do amor de Deus e nós falamos o quanto o amor de Deus ele é largo, ele é abrangente, que pode alcançar todo homem de todo povo, língua e nação. O quanto o amor de Deus é comprido, que vai se estendendo de geração em geração até chegar em mim e em você. O quanto o amor de Deus ele é profundo. Porque não há lugar, veja, não há lugar profundo demais para onde o pecado tenha te levado, que a graça de Deus não possa ir lá e te levantar. Não há lugar distante demais que você tenha ido, pastor, você não sabe da minha vida. Realmente eu não sei da sua vida, mas eu sei uma coisa sobre esse Deus que eu creio, que o amor dele é tão grande, que nenhum lugar é distante demais, que o amor dele não possa ir atrás de você. E com laços de amor eterno, Ele te atrai à sua presença. Nós falamos do amor de Deus, Ele é tão alto, tão sublime, que pega o pecador lá do poço, do fundo do poço, e leva e conduz até o céu. Esse é o amor do Senhor por mim e por você. Você só precisa confessar seus pecados. Você precisa vir a Cristo. Você precisa declarar: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa, Senhor. E esse Deus que é rico em graça, que é rico em misericórdia, tem graça e misericórdia para perdoar seus pecados. Veja que tudo isso só é possível pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sabe o que faz eu e você sermos perdoados? Nós somos perdoados de graça, porque Jesus pagou o preço na cruz. Quando você ouve os crentes dizer que Jesus fez o seu sacrifício naquela cruz do Calvário e entregou sua vida naquela cruz. Nós vamos ministrar a ceia daqui a pouco,
que representa esse momento quando Cristo então entrega o seu corpo para ser ferido pelo meu e pelo teu pecado, entrega o seu sangue para ser derramado pelos nossos pecados. Isso então abre para nós uma porta que nos conduz à presença de Deus e ao perdão. Então, muitas vezes o diabo vai lançar uma mentira para você, dizendo: você não merece. Ninguém aqui pode saber, o pastor não sabe, mas eu sei o que você já fez lá fora. Eu estou dizendo para você, alguém já pagou o preço pelaquilo que você fez lá fora, para que você hoje aqui pudesse ser perdoado dos seus pecados. Todo o resto é mentira de Satanás. Alguém já pagou o preço e ele pagou o preço naquela cruz. O caminho está aberto, o véu do templo se rasgou. Você só precisa ir a Cristo. E quando você vem a Cristo em confissão, em arrependimento sincero, e a Bíblia vai dizer que os méritos agora não são mais os teus méritos, as obras de justiça que você tenha praticado, porque afinal de contas nenhum de nós tem. E se você tem alguma dúvida disso, eu quero te fazer só 3 perguntas e não precisa me responder nenhuma delas, para você então ficar com clareza de que nenhum de nós tem méritos. A primeira pergunta é: alguma vez você já pensou que não deveria? Não precisa responder. Alguma vez você já disse o que sabe que não deveria ter dito? Também não precisa responder. Alguma vez você já fez o que não deveria ter feito? Veja como nenhum de nós aqui tem méritos diante de Deus. A Bíblia fala que todos somos pecadores e carecemos da graça de Jesus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas que há um dom gratuito em Cristo Jesus, que é a vida eterna. E esse dom gratuito foi pago por Cristo naquela cruz para que hoje você pudesse dizer: Pai, eu me arrependo dos meus pecados, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno nem de ser chamado teu filho, Pai. Então, Pai, nem discute o assunto. Ele tem pressa em reatar o relacionamento, porque ali há amor. Jesus pagou o preço mais caro para que eu e você, então, pudéssemos ser aceitos por Deus. Eu quero fazer um convite a você. Eu sei que você veio aqui hoje e você talvez ainda não tenha tomado uma decisão por Jesus. Mas eu gostaria de convidar você para que você viesse aqui à frente.